Professora, eu não estou conseguindo te escutar. Oi, tá conseguindo agora? Tô sim. É que deu um probleminha aqui, viu, minha linda? Tá bom, professora. Essa é aula de português. Assim, Oi, amor. Agora é aula de português. para aula de português, ó. Pega o caderno de português e a gente vai ter um texto. Eu vou pedir para alguém ler algumas partes do texto, tá bom? E depois nós temos umas perguntas. Aí vocês só vão colocar as respostas, vocês não vão copiar a pergunta. Vocês só Tá bom, vão colocar a resposta. Ô, professora, Oi. eu estava fazendo uma prova. É, meu amor? Que bom que você já estava fazendo, mas pode fazer com calma, viu? Pegue um caderno de português. Vocês vão colocar aula 12, que eu vou compartilhar com vocês, mas vocês já podem ir colocando. Aula 12 e a data de hoje, dia 25/2/2021. Falou já. Aula 12 e a data de hoje. Você faz isso todo dia e não lembra. Tem que escrever aqui, ó. Aula 12, a data 25/2/2021. 5. Não sou. Aí, o que nós vamos ter na nossa aula hoje? 20. Interpretação de texto. 25. É o nosso conteúdo, vai ser interpretação de texto. É assim, ela falou. Aula 12. Fada! Aula 12. Professora, Oi. tem o microfone de alguém que está ligado. A professora já vai desativar, tá bom? Aula 12. Português. Oi, professora. Oi, meu amor, tudo bem? Oi, Joana. Aula de quê? Aula de português. Peguem um caderno de vocês. Vão colocando lá, aula 12. Português. E a data de hoje. Dia 25/2. Professora, por que tem aula de arte? Aula de artes é o segundo horário, né? Agora não, é na próxima, depois dessa. Ah, tá. A professora está só admitindo mais uns coleguinhas aqui para a gente começar a nossa aula, tá? Todo mundo já colocou a aula 12, a data? Todo mundo já colocou a aula 12, a data? Sim, professora, já fui. Ok, amor. Professora, já fui. Eu não coloquei, não. Joia. Quem não colocou, vai colocando. Oi. Eu vou desativar o som aqui para ficar melhor e você fala, tá? Pronto, agora você vai falar, Ana. Professora,
Oi, Hoje à noite eu vou viajar. você vai para onde? Felizlândia, minha casa. É? E você vai perder a aula amanhã, então? Não, eu vou assistir lá. Ah, então dá tempo. Eu achei que era longe, mas tá bom. Então tá. Gente, a nossa aula de hoje. Aí, ó, Joana. A nossa aula de hoje é a nossa aula de português. Voltando a falar para quem está chegando agora. Aula 12, a data 25/2/2021. O que que nós vamos fazer? A professora vai compartilhar com vocês a tela de interpretação de texto. Vocês precisam estar bem atentos à interpretação de texto, porque interpretação de texto ele é importante para qualquer matéria que seja. Porque na matemática, se você ler um probleminha e não conseguir interpretar, né, você não vai conseguir fazer. Tanto história, geografia, ciências, todas as perguntas que vier na prova, ou que tiver o conteúdo, vocês lerem e não entenderem, isso é sinal de interpretação, é porque não entendeu o assunto, não entendeu ali o tipo da questão. Então, nós vamos estar trabalhando hoje e amanhã, sempre, mas nessa aula de hoje, na aula de amanhã, interpretação de texto, para a gente fixar melhor, tá certo? Então, a professora vai compartilhar a tela com vocês. Eu achei essa história muito legal. E aí, eu vou pedir para alguém na hora ler para mim um pouco, aí eu peço para o outro ir lendo, até a gente terminar o texto para mim explicando para vocês. Depois do texto, vai ter umas perguntas. O que que vai acontecer? Vocês só vão escrever as respostas junto com a professora. Vocês não vão escrever as perguntas, somente as respostas, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. E, ó, Heitor Renan, só um minutinho. Brian, já já vocês falam, tá bom, meus amores? Aumentei a tela para vocês verem melhor. Olha aqui. Heitor, deixa os brinquedos agora. E vamos lá. Olha aqui que a professora falou. Videoaula, né? Aula 12. E hoje, dia 25/2. Então, vamos lá. Eu vou pedir, nossa interpretação de texto hoje é sobre o castor cacau, tá? Eu vou pedir para que Ana Luísa, desativei o seu som, leia para mim, leia para todos aí, aqui, ó, o primeiro parágrafo. Vamos? Ana Luísa, pode ler. Vamos? Não estou te ouvindo, Ana Luísa. Ninguém está te ouvindo. Vamos ler, amor. Não está saindo o seu som, Ana. Ana, arruma o seu som e eu peço para você ver daqui a pouco, tá bom, Ana Luísa? Ô, Ana, você, leia aí, Ana, o primeiro parágrafo do texto. Quero ler não, Pro. Ai, meu Deus. Manuela. Vamos ler, Manuela? Vamos. Então, vamos. Leia aqui. O castor cacau adorava juntar gravetos e pedras para construir
pequenas represas, no nos córregos. córregos e rios. Muito bem, vamos lá. Suas Represas represas eram fortes e seguras. muito bem. Cacau nunca parava Para descansar. para descansar. Enquanto trabalhava, Ponto. Beleza, Manu, obrigada. Agora vai ser o Daniel Gomes. Ah, gente, mas vamos participar. Joana, será que você consegue agora? Parte que eu tenho que ler. Vai lá. Então vamos. Termina aqui de ler ele. Ele trabalhava duro sob o sol quente até que suas represas estivessem concluídas. Certo dia, após construir uma pequena represa através de um riacho, um grupo de sapos pulou até ele e começou a conversar com grande empolgação. Isso. Pode terminar. O riacho está prestes a transbordar e inundar o vilarejo. Muito bem. Agora vamos lá, Luísa Helena. Sobe o texto, Daniel. Aqui, ó, meu amor. Parou aqui. Vamos? Lê. Cacau. Cacau faça alguma coisa. Eles Erraram. de desespero. Isso. Vou passar para a próxima tela. Vai lá. Peraí. Onde é que eu tava? Agora aqui. Cacau. Cacau foi desprezar Foi depressa. para ver que o rio estava perto de transbordar. Ele começou seu trabalho rápido. Começou o seu trabalho. Ponto. Agora. Rápida e astutamente. Vai lá. Ele o quê? Ele passou a apanhar os gravetos mais fortes e começou a impedir o fluxo da água em direção ao vilarejo. Ao vilarejo. Muito bem. Cauane, você. Vamos lá? Agora vamos desativando o som, pessoal. Cauane. Cauane. Então, vamos lá. A professora vai passar para outros aqui, para poder terminar de ler. Vamos lá, David? Eu. Lê aqui. Não demorou o quê? E a represa de Cacau estava concluída e o vilarejo não estava seguro. Novamente, as crianças... Novamente, olha o ponto. Vamos lá. As crianças dos habitantes do vilarejo começaram a alimentar Cacau com as folhas de boldo mais selecionado. Pareceu você. sinal de sua eterna gratidão. Isso, parabéns. Vamos lá, Davi Lucas de Souza. Você tem que dar uma respirada.
Consegue aqui terminar a história? Os frutos. Não, meu amor. Não? Então, vamos lá. Opa, consegue, amor? E os frutos aí no final aí, Daniel? A última Aqui, frase. meu lindo. Frutos árduos são Os frutos do trabalho árduos. O que tem aqui escrito? São doces. Muito bem. Então, gente, o texto em si, o que acontece numa interpretação de texto? Às vezes a gente lê a primeira vez e não entende direito o texto, não é verdade? Deixa eu só interromper aqui rapidinho e vou voltar. Espera aí. Então, o que acontece? A gente, às vezes, lê um texto e não consegue interpretar ele na primeira vez que a gente lê. Então, o que a professora vai fazer? Agora a professora vai ler o texto para vocês e depois nós vamos responder as perguntas que eu vou fazer. Combinado? Quem não leu hoje, vamos ter amanhã, a gente vai lendo mais, a gente vai trabalhar bastante a leitura. Combinado? Vou voltar ao compartilhamento lá da apresentação. Vou ler o texto para vocês novamente. Agora a professora que vai ler, tá bom? Atenção! Agora vamos prestar atenção. O castor Cacau. O castor Cacau adorava juntar gravetos e pedras para construir pequenas represas nos córregos e rios. Suas represas eram fortes e seguras. Cacau nunca parava para descansar enquanto trabalhava. Ele trabalhava duro, sob o sol quente, até que suas represas estivessem concluídas. Certo dia, após construir uma pequena represa através de um riacho, um grupo de sapos pulou até ele e começou a conversar com grande empolgação. O riacho está prestes a transbordar e inundar o vilarejo. Cacau, faça alguma coisa. Eles berraram de desespero. Cacau foi depressa ao vilarejo para ver que o rio estava perto de transbordar. Ele começou seu trabalho, rápido e artutamente. Ele passou a apanhar os gravetos mais fortes e começou a impedir o fluxo de água em direção ao vilarejo. Não demorou e a represa de Cacau estava concluída e o vilarejo estava seguro novamente. As crianças dos habitantes do vilarejo começaram a alimentar Cacau com as folhas de boldo mais selecionadas, como sinal de sua eterna gratidão pelo que ele fez, certo? Os frutos do trabalho árduos são doces. Este foi a nossa história de hoje. Então, aí no caderno de vocês, o que vocês vão fazer? Vão responder junto com a professora. Vocês vão colocar aí, número 1. Aí vamos ver. Eu vou perguntar para uma pessoa, qual é o título do texto? E vocês vão só dar a resposta, não precisa copiar a pergunta. Tá joia? Vocês vão fazer junto com a professora. Qual é o título do texto? Tá certo? Junto comigo aqui. Qual é o título do texto, Beatriz? Será que você consegue falar? Então, como ela não está conseguindo, consegue, Bea? O som não está saindo, né? Então, vamos lá junto, porque senão a aula não vai. Só um minutinho. Vamos lá. Número 1, qual é o título do texto? O castor, todo mundo escrevendo, começando com letra maiúscula. O castor, Cacau. Vocês vão escrever a mesma coisa que a professora está escrevendo. Só o número 1,
que foi a interpretação do texto, que nós estamos fazendo em aula agora. Então, o título do texto é O Castor Cacau. Ponto. Agora vamos. O que o castor cacau adorava? O que ele adorava, gente? Ele adorava... Aqui, ó, vou voltar lá no texto. Acho que dá para mim voltar aqui para poder mostrar para vocês. Eu creio que sim. Vamos voltar lá. O que ele adorava? Deixa eu tentar voltar para mostrar para vocês o que é uma interpretação de texto. Para vocês verem. O que ele adorava? Ó, ô borrachinha danada. Ai, borrachinha, borrachinha, borrachinha. Eu tenho que usar a borrachinha aqui. Pronto. Olha aqui o que ele adorava, gente. Olha no texto. Adorava o quê? Juntar gravetos e pedras para construir pequenas represas no córregos e rios, tá vendo? Interpretação de texto, vocês têm que saber, entender, ler o texto e as perguntas vão estar, as respostas, perdão, vão estar todas no texto. Então, vocês voltam lá para poder copiar, tá bom? Então, a professora aqui eu tive que fazer uma anotação, aí ele saiu. Então, vamos lá. O título do texto é O Castor Cacau. Próximo, o que ele adorava? Vamos lá. Ele adorava, junto com a professora, vamos escrevendo. Juntar gravetos e pedras para construir pequenas represas, tá vendo? Nos córregos. Opa, córregos tem acento. E rios. Essa vai ser a resposta do 2. Vocês vão colocar só a resposta. Não preocupe quem não conseguir escrever tudo durante a nossa aula, porque a aula vai estar o quê? Gravada, tá bom? Aí vocês podem ir lá e ver. Como eram as represas de cacau? Tá lá no texto. Eram fortes e seguras. Eram represas de cacau. Copiando todo mundo, bonito. Só as respostas, não precisa as perguntas. Vamos lá. Como eram as represas de cacau? Eram fortes e seguras. Sempre usando ponto no final, tá? A professora aqui, ó, teve um erro aqui na hora da gente fazer aqui a digitação, não deu. Mas toda frase, quando terminar, é um ponto final. Vocês já aprenderam isso em português, não é isso? Põe o ponto, tá, gente? Vou colocar na próxima slide aqui. Porque senão aqui vai atrapalhar a professora. Podemos passar para a próxima? Vou passar para a próxima pergunta. Vamos lá. Quem não copiou esse, vai para a próxima pergunta, depois vai estar gravado lá e a gente volta. Vamos lá para a próxima. Eu vou mudar o slide. Deixa eu voltar lá agora. Fechar. E vamos para a próxima. Aqui a professora vai usar a borrachinha para apagar, né? Ai, é a borracha, professora. Pronto. Agora vamos ao texto. Um belo dia, após construir uma pequena represa, o que aconteceu?
Eu vou colocar em vermelho, né? Eu acho que vai ficar melhor para vocês. Um belo dia, após construir uma represa, uma pequena represa, o que que aconteceu? Aconteceu o quê? Um grupo, vamos lá, um grupo de sapos pulou até ele e começaram a conversar. Está lá no texto. Então, número 4. O que foi que aconteceu após ele construir a represa, uma pequena represa? Um grupo de sapos pulou até ele e começaram a conversar. Essa vai ser o que vocês vão escrever só no número 4. Olha o ponto que a professora falou. Não deixe de colocar, tá bom? Número 5. O que os sapos disseram a Cacau? O que os sapos disseram para Cacau? Vamos ver? Que o riacho estava prestes a transbordar e inundar o vilarejo. Estão lembrados disso? Depois a gente vai voltar lá. Sempre iniciando com letra maiúscula. Que o riacho estava prestes a transbordar e inundar o vilarejo. Certinho? Ponto. E como as crianças do vilarejo agradeceram Cacau? Como é que as crianças do vilarejo agradeceram Cacau? Alimentando ele, lembra? Alimentando Cacau com folhas de boldo mais selecionadas, ou seja, as melhores que tinham, alimentando o Cacau com folhas de boldo mais selecionadas. Olha o ponto também, o ponto final. Não deixem de fazer. O número 7, vocês vão só fazer um desenho. Aí pode ser depois. Tá bom? Aí vocês só vão fazer depois o desenho do número 7 da história de vocês. Quer dizer, da interpretação de texto, né? Que vai estar lá no próximo slide, que vocês podem ver aqui, ó. Faça um desenho para ilustrar esse texto, que vai ser o número 7. Que aí vocês vão fazer um desenho para ilustrar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso, tá. Certinho, amores? Deu certo para vocês copiarem? Todo mundo está copiando. Deixa eu ver. Então, Renan está copiando, meu amor. Tá direitinho? A professora vai daqui a pouquinho interromper. Eu ia começar a copiar agora. Uai, mas desde o número 1? Então, aí você vai ter que ver as respostas lá depois, né? Tinha que estar fazendo junto com a professora, meu amor. Eu estava no banheiro. Ah, tá. Então, a aula vai estar gravada, tá bom? Tá bom. Conseguiu, Joana? Alexandre? Professora, Oi? eu ia falar uma coisa nada a ver com a aula, mas é porque é um fato muito interessante. Daqui a pouquinho, então, eu estou voltando, porque a gente só tem 10 minutinhos da aula. E aí a gente vê o que dá para falar, tá bom? Ana, tranquilo? Ana Luísa, Ana, Joana, tudo tranquilo? Se não der para vocês terminarem de copiar, vai estar gravado na aula, tá bom? E aí vocês vão ver
depois a gravação. Vou lembrar vocês aqui, eu vou interromper aqui agora o nosso compartilhamento. Não tem problema, não fiquem preocupados, professora, eu não terminei. Aí depois vai lá na Escola Web, onde vai estar todas as respostas, vocês vão só copiar as respostas, tá bom? Deixa eu falar com vocês, eu vou interromper aqui para falar com vocês. Cheguei. Deixa eu perguntar uma coisa. Manuela, você quer falar alguma coisa? Professora, eu vou falar no final da aula, porque é nada a ver com a aula. Então tá, daqui a pouquinho você fala. Bernardo, você quer falar alguma coisa? Você conseguiu fazer, Bernardo? Aí dessa situação aconteceu. Eu não consegui fazer tudo. Ainda Mas nem tinha aí- aula gravada. Não tem problema, a aula vai estar gravada, tá bom, meu amor? O importante é vocês saberem a interpretação. Amanhã nós teremos outra interpretação, e aí vocês vão entendendo melhor. Tem sempre que ler, não entendeu? Ler novamente, mais de uma vez, para que vocês possam responder corretamente as perguntas. O que eu estou falando, porque nas provas agora que vocês pegaram ontem, vai ter interpretação de texto, matemática, tudo precisa da interpretação. Se vocês não entenderem, não tem como dar resposta, tá certo? Aí é o seguinte, a nossa próxima aula será de artes. E será uma coisa bem bacana. Então, eu vou pedir para que vocês deixem separado na mesinha de vocês. Espera aí, viu, Alice? Na mesinha de vocês, uma folha, pode ser branca, colorida, do jeito que vocês quiserem. Folha, tesoura e cola. Tá bom? Que nós vamos fazer um catavento. Vai ser muito legal. E, Alice, fala, Alice. O que você quer falar, minha linda? Professora, eu não pude fazer a atividade porque eu estou fazendo já a prova que minha mãe buscou hoje, de todas, entendeu? Já estou fazendo a prova que vem todas as atividades juntas para eu ter mais tempo para brincar. Eu sei, mas e a sua aula de hoje? Aí você perdeu a aula porque estava fazendo a prova? Não, eu só estou começando ainda a fazer a prova, mas depois eu vejo lá gravado. Tá, Tô mas aí fazendo é a prova. bom, ô Alice, é bom você participar da aula, porque não demora muito. Aí depois você faz sua provinha, minha linda, porque aí você faz com calma, com atenção, tá bom? Manuela, qualquer um, não precisa, você escolhe uma folha só. Parabéns. Tá certo? Brian, alguma pergunta, Brian? Ô, professor, e as provas? A mamãe, as provas foram entregues ontem lá na escola, o envelope. A mamãe tem que ter ido lá buscar. Aí tem que ver lá, tá bom? Ah. Ana Luísa, alguma coisa? Quer perguntar, minha linda? Professora, eu tenho duas coisas para falar. Fala aí. Eu consegui consertar a caixa e o meu microfone. E a segunda foi ser no banheiro. A aula já vai terminar, pode. Você conseguiu responder as perguntas do texto? Sim. Então, ótimo. Pode ir. David, alguma pergunta? Eu tenho uma coisa para falar para você. Pode falar, meu amor. Sabia que meu sangue é italiano e português? Caso que minha bisavó é Portugal. De Portugal. Ela é Aham. E meu avô, ele mora lá na Itália, só que eles morreram. Aham. Então, ou seja, eu tenho o sangue dos dois. Que bacana. Parabéns, meu lindo. Você conseguiu? Aí meu avô e meu bisavô, os dois fiz como chama? O Guarani. Legal. Davi... Uma cidade aí, sei lá como fala. Peraí, Davi Lucas. Parabéns. Davi Lucas, que lindo que ficou. Adorei.
Gente, não esqueçam de fazer o desenho depois do castor, tá bom? Não esqueçam. Fala, Samuel. Aqui comigo. Professora, não deu tempo de eu copiar tudo. Vai estar lá gravado, meu amor, a aula. Tá bom? Aí você pega lá então, tá certo? Mas tem que ficar mais esperto, minha paixão. Combinado? Eu estava copiando, aí velho, você passou. Ah, sem problemas, não tem problema. Aí, como vai estar gravado, amanhã nós teremos outra interpretação de novo e aí a gente vê. Combinado, lindo? Então, já sabem, né? Nossa aula de artes, daqui a pouquinho a professora vai fazer a conversão da aula. Se a professora chegar um pouquinho atrasada, vocês já sabem. A nossa aula começa 10 para as 2, mas vai ter a conversão da aula. Então, vamos marcar 2 horas. 2 horas, todo mundo aqui, que aí a professora começa a aula de artes. Não esquece, tesoura, papel e cola. Tá certo? Beijo para vocês e até daqui a pouco. Manu, quer falar? Fala rapidinho, ainda dá tempo. Pode falar, tem 2 minutinhos. Professora, posso falar 3 coisas? Vai lá, rapidão. A primeira, olha, a dente tá mole. Ai, que lindinha, vai formar uma janelinha. A E a segunda, Ah, no YouTube também tem as aulas gravadas? tem lá. E também tem A na terceira escola pode web. usar. A terceira pode usar para colorir? Pode também. Eu vou explicar tudo e vocês vão ver, tá bom? Tá. Tá certo? Então, até daqui a pouquinho, 2 horas, 5 para as 2 horas, a gente entra na nossa aula de artes, tá bom? Que a professora vai converter essa aula agora. Um beijo para vocês e até daqui a pouco. Ó, vou botar o coração para vocês. Tchau, lindos.